Olá, bom dia. Está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares de Minas Gerais. No programa de hoje você confere uma entrevista sobre a primeira Conferência Nacional de Emprego e Trabalho Decente, que reuniu em Brasília, entre 8 e 11 de agosto, representantes do governo, do empresariado e dos trabalhadores. Na pauta, o debate de temas como geração de emprego, segurança e saúde no ambiente profissional, combate ao trabalho escravo e infantil, valorização do salário mínimo, entre outras propostas que vão orientar a elaboração de políticas públicas para o setor. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é Elvira Cozendei, coordenadora do Fórum de Erradicação e Combate ao Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente, órgão da Superintendência Regional do Trabalho. Olá, Elvira, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo em paz. Elvira, antes de falarmos dessa primeira conferência especificamente, eu gostaria de que você nos dissesse o que podemos entender por trabalho decente. É o trabalho exercido em condições de equidade, liberdade, saúde, segurança, além de ser remunerado justamente. Certo, e nesse sentido, Elvira, em que situação o Brasil se encontra? Se a gente for pensar na questão da equidade, nós ainda temos homens que ganham mais que as mulheres para exercer a mesma atividade. Então, ainda temos que avançar, né? Se a gente for pensar em questão de liberdade, também ainda temos muitos trabalhadores em situação de escravidão e também de grandes jornadas de trabalho. Direito à greve ainda muitas vezes é cerceado. E saúde e segurança, ainda também temos um grande número de acidentes de trabalho, embora esses índices todos tenham melhorado, mas ainda temos muito que melhorar, que caminhar. Em questão da remuneração, o nosso salário mínimo também já melhorou, mas ainda está aquém. Certo, Elvira, você que participou deste evento, qual balanço você faz dessa primeira Conferência Nacional de Emprego e Trabalho Decente? É interessante a gente pensar no movimento que houve no Brasil, onde mais de 200 municípios fizeram as suas conferências municipais, 26 estados fizeram as suas conferências estaduais, onde houve um movimento muito grande de pessoas discutindo tanto direitos e deveres, como proteção social, como o eixo da tripartite, né, do diálogo tripartite, emprego e renda. Então, foi um movimento muito grande de pessoas em relação ao tema. Então, eu acho que é um grande avanço. Nós temos que lembrar também que essa conferência, além de ser uma conferência, a primeira conferência nacional, também foi a primeira conferência mundial. Então, onde os três atores que têm interesses diferentes e às vezes até antagônicos, sentaram para chegar a um consenso. Certo. Agora, essa decisão do empresariado de abandonar a plenária final prejudicou, de certa forma, o resultado da conferência? Como é que você avalia essa questão específica? Foi um momento triste, né? Todos nós ficamos muito frustrados e parece que nos roubaram, né, alguma coisa nessa conferência. Mas foi importante porque, assim, nos grupos temáticos, várias discussões tinham sido já feitas e a gente tinha já avançado em algumas votações. Após o afastamento dos empregadores, foi então eleita uma comissão também tripartite e a sociedade civil organizada, que também funciona como um controle social. E nesse momento, eles então passaram a discutir, representando os grandes grupos, né, para tirar propostas comuns, conciliáveis. Agora, por que isso ocorreu, Elvira? Por causa a conferência, ela é tripartite. Se falta um dos eixos, ou governo ou Estado, ou governo ou empregador ou trabalhador, ela não, passa a não ser mais tripartite. Então, como não havia um consenso nos grupos, né, a votação estava bem disparate, né, existia uma perda na votação em relação às propostas dos empresariados, do empresariado do empregador, a gente acredita que eles resolveram se afastar por conta disso, né? Isso não ficou totalmente esclarecido. Mas, então, foi criada essa comissão para um representante das três esferas para fazer propostas conciliáveis, né? Agora, o triste é que na plenária final o empregador também não compareceu. Então, não tinha muito o que votar, né? Foi mais ou menos no tapetão. Certo. Elvira, de um modo geral, quais foram as principais propostas, você diria, que foram discutidas, aprovadas, na sua avaliação?
o fator previdenciário, por exemplo, foi uma coisa que ficou amortecido, ninguém falou, né, no final. A gente vai ver ainda o documento que vai ser conciliado, que provavelmente esse documento vai ser escrito também a 3 mãos, governo, empregado e empregadores, né? E a jornada de trabalho de 40 horas, ela passou, ela foi votada, ela ganhou nos grupos temáticos, né, nas comissões temáticas. Agora vamos ver como é que ela vai ficar na plenária, no documento final. Embora a gente teve a garantia que tudo que foi votado, que conseguiu ser votado nos grupos temáticos, eles vão ser encaminhados para o documento final. Agora, é importante a gente dizer a presença da Organização Internacional do Trabalho, né? A OIT, que é quem também propõe, né, traz essa agenda do trabalho decente para o país, e eles estavam presentes em todos os movimentos, em todos os grupos, e tudo foi gravado e observado também, né? Tinham vários observadores. Certo. Eu vi dentro da sua área específica de atuação, a erradicação do trabalho infantil, houve algum avanço efetivo? Olha, houve consolidação de algumas políticas já existentes, né? Do Bolsa Família, do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, a criação da rede, né, de combate, de proteção ao trabalho, o fortalecimento dessa rede, a proposição de políticas, né, que muitas vezes a erradicação do trabalho infantil não é só questão de políticas públicas, existe também a responsabilidade do empresariado em não estar contratando esses adolescentes. E dos empregados também está denunciando essa situação. Então, a gente viu uma tendência do empregador sempre de jogar toda essa política só às custas do governo, né? E sem, às vezes, esquecer um pouco da sua responsabilidade social em relação ao tema. Mas, em relação ao trabalho infantil, a composição das propostas ficaram num nível satisfatório. Tomara que a gente avance mesmo e que a gente consiga erradicar, né, esse trabalho infantil até 2016, que é o compromisso que o Brasil tem. Agora, elaborada essa conferência, Elvira, quais são os próximos passos no sentido de efetivar, de colocar em prática essas propostas discutidas? Pois é, aí nós temos o quê? A proposta de ser incorporada nas políticas públicas, em todos os ministérios, que isso perpassa todos os ministérios. Tem algumas propostas mais polêmicas que talvez tenha que sair, sim, através de um projeto de lei, né, a ser votado no Congresso. Tem até mudança na própria Constituição Federal também, que existe, então, uma elaboração maior. Mas, apesar de todas as dificuldades, eu acho que foi realmente um grande avanço na medida que a gente senta, né, os 3 para fazer discutir propostas em benefício do cidadão, né, porque também os empregadores também são trabalhadores. Certo. Elvira, vou convidá-la para assistirmos a uma reportagem feita pela nossa equipe sobre este assunto. Logo em seguida a gente volta a conversar. Vamos lá? Ok. Nas mãos, a carteira de trabalho, assinada pela primeira vez em 1978, quando estava com 24 anos. Na memória, a lembrança de tempos difíceis, vividos na infância e adolescência, época da vida em que já trabalhava como empregada doméstica numa cidade do interior de Minas Gerais. Na época, você trabalhava sem nenhum salário, sem nenhuma condições de vida. E, na época, qualquer pessoa que pudesse dar um prato de comida para uma empregada e um resto de roupa velha, ela podia ter alguém na casa dela. Hoje, aos 59 anos, Dona Augustinha continua no mercado de trabalho como diarista, para complementar a renda de um salário mínimo da aposentadoria. O fato da gente ganhar o salário mínimo e os gastos, às vezes, é maior do que o salário. Então, eu tenho que continuar trabalhando para suprir aquilo que eu ganho. A realidade vivida por Dona Augustinha reflete um quadro nacional. Assim como ela, milhões de brasileiros se dedicam a outras atividades, mesmo depois de se aposentar, para ampliar a renda familiar. Isso porque o salário mínimo hoje é 4 vezes menor do que o valor que seria necessário para atender às necessidades básicas do trabalhador e sua família, como moradia, alimentação, transporte e lazer. Este assunto esteve em debate na primeira Conferência Nacional de Emprego e Trabalho Decente, realizada no início do mês em Brasília. O evento representou um marco na discussão de medidas que permitam ofertar condições dignas de trabalho no país.
Na pauta, propostas para ampliar a renda do trabalhador brasileiro e ações para erradicar o trabalho infantil e garantir segurança e saúde no ambiente profissional. Um relatório da Organização Internacional do Trabalho aponta que o Brasil tem apresentado avanços, como o aumento na geração de empregos formais. O documento também aponta que entre 2008 e 2011, cerca de 14 mil pessoas foram resgatadas de situações semelhantes ao trabalho escravo. Em maio, a Câmara dos Deputados aprovou uma emenda constitucional que permite desapropriar terras onde essa forma de trabalho for encontrada e destiná-las à reforma agrária e a programas de habitação popular. A proposta está em tramitação no Senado. Para a secretária-geral da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a CTB, o país avança na construção de um ambiente profissional mais decente, mas muitos gargalos ainda persistem, entre eles o problema da terceirização. A sindicalista criticou a decisão do empresariado de abandonar a plenária final da conferência. Penso que é extremamente prejudicial, pois frustrou a votação final, que seria as políticas para melhorar as condições do trabalhador em geral. Demonstrou também, na minha opinião, a pouca vontade de discutir abertamente as condições hoje que o trabalhador vive. De acordo com ela, o direito de greve é outro assunto que preocupa os trabalhadores. Não tá sendo aplicado, ele não tá deixando o trabalhador aplicar esse direito. Mostra também, mais uma vez, a falta de vontade do empregador em negociar com os trabalhadores. Para o coordenador do Departamento Jurídico do Simprominas, uma das preocupações dos educadores é a mercantilização do setor, que tem sido apontada como responsável por precarizar as condições de trabalho da categoria. Essa mercantilização, ela prioriza o lucro em detrimento até mesmo da qualidade do trabalho docente. É preciso que as duas coisas sejam feitas, é preciso que haja esse regramento geral e que nós tenhamos aí, né, no setor privado algumas formas de impedir que o ensino se transforme realmente em mercadoria e que o salário do professor, as condições de trabalho, a formação do professor seja colocado de lado em razão da mercantilização da educação. Elvira, na sua opinião, quais são hoje no Brasil os principais gargalos que atrapalham o desenvolvimento de políticas públicas de promoção ao trabalho decente? Olha, nós temos que pensar toda política pública, a não ser hoje o Bolsa Família, que é uma política universal, desde que seja caracterizado pelo cadastro único, que a pessoa está em situação de vulnerabilidade, ela passa a receber o Bolsa Família. Mas nós temos que pensar em outras políticas públicas que atendem parcela da população. Então, a gente precisa de políticas públicas amplas. Então, tanto em nível municipal, principalmente, né, onde que o cidadão mora, a gente tem muito boas políticas públicas, mas não atende a sua maioria ou a sua totalidade. Então, existe uma questão de recurso governamental, né? Existe a questão da corresponsabilidade empresarial em relação à execução dessas políticas. E existe também a questão do cidadão em si, de ter consciência dos seus direitos, né, que a gente acha até passa pela escola também, nos assuntos transversais que a gente tem que levar para as escolas, estudo do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Código Civil de Proteção ao Consumidor, né, para ele também acessar e buscar esses direitos. Muitas vezes ele tem e não sabe os caminhos de como buscar. Qual que é o papel da educação nesse debate que nós estamos fazendo? A educação, principalmente na questão da escola em tempo integral, né, e de estar formando o cidadão, né, com direitos e deveres dele saber, né, reivindicar esses direitos e reivindicar e saber também cumprir com seus deveres. Eu acho que a educação tem um papel fundamental na formação do cidadão. Agora, Elvira, voltando aí à conferência, quais foram as convenções da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, que geraram mais discussões, mais polêmicas dentro dos debates das plenárias? A questão do trabalho escravo, né, trabalho forçoso, existe uma tendência do empresariado em eliminar essa convenção e dos trabalhadores do governo em assinar essa convenção. Já é ratificada pelo Brasil? Não, ainda não está ratificada. De ratificar essa convenção,
A 138 já é ratificada e tinha uma tendência a não ratificar, não tem como o país passar, né, por esse vexame, já que ele já ratificou. O que diz a 138? A idade mínima para o trabalho, né, que ela sinaliza 15 anos, embora a emenda constitucional número 20, ela ratificou como 16 anos. Então, nenhum jovem com menos de 16 anos pode trabalhar no país, a não ser na condição de aprendiz a partir dos 14, mas a aprendizagem é uma condição especial. O Instituto Jurídico da Aprendizagem é uma condição especial de trabalho do adolescente, onde ele trabalha, mas ele também faz uma formação profissional. E a Convenção 182, que são as piores formas de trabalho infantil, que o Brasil tem um compromisso com o objetivo do milênio de erradicar as piores formas de trabalho infantil até 2016. Essa convenção, ela tem, então, o decreto 6481 de 2008, que elenca 93 atividades e ou locais onde jovens com menos, aí não é de 16 anos, aí já são 18 anos, não podem trabalhar. Por exemplo, você sabe que o trabalho de empregada doméstica é proibido para jovens com menos de 18 anos? Nenhum jovem pode trabalhar nas ruas, seja panfletando ou como também office boy, carregando valores, né, dinheiro, indo em banco e tudo mais. Então, tem umas surpresas também nessas piores formas de trabalho infantil. Agora, Elvira, você acha que o Brasil vai conseguir atingir essa meta em 2016? Como é que você avalia? Nós temos aí dados do IBGE que indicam mais de 3 milhões de crianças em situação de trabalho. E se a gente for pensar na faixa etária de 5 a 9 anos, que é uma das que chama atenção, mas o IBGE não contabilizou essa faixa etária. Então, ela foi erradicada também no tapetão, porque não foi contada, né? A vulnerabilidade maior é de 10 a 13 anos. Se nós não tivermos escola em tempo integral e outras políticas públicas que atendam esses adolescentes, que não seja através do trabalho, que é lógico que eles não podem trabalhar, eu acho que a gente vai ter que trabalhar bastante para conseguir atingir essa meta. Outras políticas públicas, quais seriam? Além da Esporte, principalmente, né, que é um país que, se você pensar aqui, na maioria das escolas não tem professor de educação física, Sim. as públicas principalmente. Então, desenvolver essa questão do esporte, a questão da informática e algumas posturas em relação ao trabalho, como se comportar numa entrevista, como você se apresentar, né, numa empresa, esse mercado formal, como é que funciona um cartório, como é que funciona um banco. Né? Essas coisas todas podem ser levadas a esses jovens até 14 anos ou até mesmo 16 anos antes dele ingressar no mercado de trabalho. Aumentar a empregabilidade dele. Aumentar a empregabilidade dele para realmente ele poder depois fazer uma formação profissional e acessar o mercado de trabalho. Certo. Elvira Cozendei, eu agradeço a sua participação e a gentileza da entrevista aqui para esta classe. O prazer foi todo nosso. Obrigada. Estão abertas até 31 de agosto as inscrições para a seleção de candidatos aos cursos de formação de professores do campo e indígenas oferecidos pela Universidade Federal. Os candidatos precisam preencher requisitos específicos, conforme edital disponível no site www.ufmg.br. No próximo fim de semana, o público de BH poderá assistir à peça Medeia, Tragédia de Eurípides. O texto foi escrito em 431 a.C. em Atenas, na Grécia. Mas a peça foi adaptada para a linguagem dos nossos dias pelo grupo Trupersa, da UFMG. As duas únicas apresentações abertas ao público serão no Teatro de Arena do Parque das Mangabeiras nos dias 1º e 2 de setembro, às 16h. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.